Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista. E eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico, e nós somos especialistas em relacionamentos. E no episódio de hoje vamos falar de Big Brother? Opa! Vamos falar? Tá rendendo esse Big Tá Brother aí, rendendo hein? bastante mesmo. Vamos falar sobre alguns outros assuntos. Eu acho que vale a pena a gente começar falando sobre o Pedro, né? Pedro. O comportamento do Ai, Pedro, Pedro. Pedro, Já Pedro. foi eliminado, né? Aliás, não foi eliminado. Ele se Ele pediu eliminou, pra né? sair. Você viu que eles tiraram todos os rastros de que ele participou do BBB? Eu vi essa notícia, que no Eu site nem vi. tá mais a carinha dele. É, isso é bom. Quando ele tava, assim, quando eu fui vendo alguns cortes que eu não acompanho, né? Eu não assisto efetivamente, né? Eu vou acompanhando alguns recortes e tal, né? Uhum. Eu já tava achando, assim, um pouco suspeitos os comportamentos dele, porque ele tinha, assim, um problema muito na comunicação. O que eu percebi em alguns vídeos é que ele falava uma coisa num discurso e logo mudava o próprio discurso. Hum. Por exemplo, ele falou ali sobre a questão de trair a esposa, né? Que ele falou muito, né? Uhum. E aí, quando alguém comentava sobre isso, aí ele... Não, mas não é que é assim também. Ele tentava moldar o que ele falava, o discurso. E aí eu já comecei a Tá. achar estranho. Quando ele foi avançando ali alguns dias, eu fui percebendo já a falha no filtro dele. A questão dele abrir a carta da outra participante. Ah, eu não sabia disso. Ele abriu. Inclusive é crime, né? Não Nossa, não pode abrir podia. cartas. Então ele abriu uma carta de uma participante, furtou uma roupa íntima de uma participante, que se eu não me engano foi até da participante que ele assediou, né? Meu Deus, não tava sabendo disso. Tô descobrindo agora. Mas enfim, o que eu percebi ali é que ele já estava demonstrando ali uns comportamentos de falhas de filtro, né? Mas aquele Uhum. comportamento esquivativo dele de esquizoide, né? Talvez esquizofrênico, não sei muito bem não se é esquizofrênico, tava mostrando assim um manejo dele lidar ali com a situação. Eu achei bem esquisito assim a participação dele, mas deu para perceber sim que ele tava é como se ele editasse os discursos dele. E aí aquela coisa, Uhum. né? Quem vive sempre editando se cansa de editar. Não tem como viver Sim. uma verdade a todo momento, principalmente numa casa que é filmada a todo momento, Uma né? mentira, né? Você quer dizer. Uma mentira, exato. Uhum. Então não dá para sustentar uma mentira por muito tempo. Sim. Foi questão de tempo, né, para ele sair ou eliminarem ele, né? Até porque, se eu não me engano, o programa ia eliminar ele já, né? É, não sei, tava tendo uma certa investigação, né, com relação à questão do que aconteceu. Está tendo, né? E sabe uma coisa que comentaram quando eu falei, fiz um post no Instagram, aliás, me sigam, @SimoneG Psicanalista. Eu tava vendo um comentário que eu não tinha pensado sobre isso, né? Que ele foi tentar beijar a participante bem no lugar que supostamente não tinha câmera. Ele não fez Tinha isso. câmera, mas tinha um ponto cego. Exato. Supostamente que ele não sabia onde tava, ou alguma coisa assim. Uhum. E aí levantou aquele questionamento, né? Poxa, ele foi justo num lugar que não era tão visível. O que que ele queria? Por que que ele fez aquilo justamente ali? Ele provavelmente sabia o que ele estava Mas é porque. fazendo, algo muito errado, Então, mas é porque as né? pessoas têm uma crença errada de achar que o abusador, ele é uma pessoa totalmente sem parafuso. O É, abusador, ele é articulado em abusar. sim. Então, ele percebe as coisas. As pessoas acham assim, o cara tá dando soquinho no ar, tá correndo, tá fazendo polichinela, é maluquinho. Não é isso. É porque esse comportamento tá camuflando todo o planejamento de outros comportamentos onde ele não vai ter filtro. Uhum. E ele foi, assim, lá no quartinho. Ele ficou à frente da porta, aliás, né? Tampando Uhum. o acesso da porta. Escolheu o lugar, escolheu o Escolheu o momento. momento e escolheu investir. Sim. O que eu vejo nessa situação é, ali tem câmera, tem um ponto cego. Provavelmente ele já entendeu que tinha um ponto cego ali. Ele não faria isso Uhum. num lugar Que com... era. Sim. E aí, quando ela fala, o que que é isso? Ela fica surpresa, porque o comportamento foi Uhum. muito sutil. E aí que é o problema. Sim. Sim. Porque os abusadores, eles atacam sendo sutis, né? E você sabe que isso é uma coisa que explica porque muitas pessoas às vezes demoram anos para perceber que sofreram um abuso. Uhum. Tanto um abuso
às vezes dentro do próprio relacionamento, um abuso do próprio parceiro que forçou um sexo ali e ela, na época, não, mas é meu parceiro, então ela não entendeu aquilo como um abuso, mas era sim um abuso, tanto com relação a pessoas desconhecidas em transporte público, pessoas que vão na sutileza, porque elas vão testando os limites, vão vendo até onde elas podem ir. Uhum. E às vezes as pessoas demoram anos, e aí de repente num processo terapêutico elas trazem uma situação ali que elas vivenciaram, que trouxe um desconforto e de repente cai a ficha. Foi um abuso. Né? Uhum. Ali a participante identificou bem rápido o que estava acontecendo, reagiu, e eu acho super necessário que as pessoas estejam falando sobre isso, que as pessoas estejam trazendo esse assunto à tona, porque não pode ser normalizado esse tipo de comportamento. Pois De é, forma nenhuma. pois é. Então, assim, fique atenta, não caia em papo de loucura disfarçada e camuflada de abuso. E eu queria até trazer uma percepção sobre essa questão do comportamento dele depois que ele saiu do Big Brother, né? Que ele começou a, digamos, entrar ali no movimento de não reconhecer as pessoas ao redor dele, de estar ali meio fora do ar. E muitas pessoas interpretaram esse comportamento como um comportamento para fugir da responsabilidade. Que é algo do tipo, se eu finjo, né, que eu não tô ali na realidade, que eu não tô consciente dos meus atos, eu não preciso me comprometer Uhum. com os meus erros. E isso mostra algo muito preocupante, né? Porque algumas pessoas podem olhar para esse discurso e falar: ah, coitado, tá vendo? Ele já não estava bem. Ele já não estava bem, lá desde o Big Brother ele já devia estar meio assim. Não, gente, isso não existe. Ele estava perfeitamente consciente dos atos dele na casa, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele sabia onde ele estava fazendo, ele sabia que ele era um cara que, além de estar assediando uma outra mulher, ele sabia que ele era um cara casado, que ia ser pai, né? Que não, ele vai ser pai, Uhum. né? E que a esposa dele estava esperando um filho. Então tem várias camadas agravantes aí que a gente não pode desfocar por conta desse comportamento dele pós Big Brother, querendo justificar, mas tá vendo, ele surtou porque ele não estava bem. Né? Até porque esse comportamento aí é bem questionável, né? Ele ficou à frente da porta, ele conferiu se a porta estava fechada, e mesmo assim, depois do ato dele de tentativa ali, que independente de ser tentativa, conseguindo abusar ou não, é abuso, tá? Que as pessoas tem um pessoal que acha que o abuso só é quando acontece. Não, O abuso ele começa já na tentativa. claro. E aí ele fica frente à porta, ela até vai e ele continua ali. Ou seja, Sim, ele mediu ali os comportamentos dele, sim. ele mediu as escolhas dele. Então entendam uma coisa, gente, não caiam em papo de loucura, porque a loucura ela camufla as más intenções de quem abusa, Uhum, né? sim. E aí temos um ponto aí falando da questão do abuso, que eu acho importante que as pessoas estão falando sobre isso, mas aí tem outro ponto que é a infidelidade, né, gente? Que é assim, um ponto que, primeiramente, ele já demonstrou a falta de respeito durante todo o tempo que ele ficou falando dessa traição em rede nacional. Ele sabia que ele estava expondo a mulher dele e ele achou super natural falar isso e reforçar isso várias vezes. E o fato de o cara ter consciência que ele tem uma pessoa que tá assistindo, que tá esperando ele lá fora. E aí a gente questiona o que que uma pessoa que ela não tá sendo filmada, ela é capaz de fazer, né? Se ela na frente das câmeras ela consegue passar por todos os limites morais e desrespeitar o outro. Eu realmente espero que essa esposa dele, ex-esposa, esteja recebendo todo o apoio psicológico possível, porque ela Assim, precisa nesse momento. sim. E qual é a minha teoria do Pedro do Big Brother? A minha teoria é, ele entrou lá fazendo um personagem, porque é Uhum, assim que uma pessoa sem filtro, né? sim. Talvez psicopata, Uhum, né? Faz, que é, ele entra imaginando, projetando como as pessoas devem ver ele. Ele não é autêntico, então ele faz recortes, mentiras, né? De como uhum. ele deveria ser para as pessoas gostarem dele. Dentro dessas mentiras, dessa atuação, vamos dizer assim, ele acaba se perdendo, porque ele tem que emular, né? Ele tem que simular o que o outro sente, porque ele não sabe o Uhum. que o outro sente. Sim. E aí ele tem que simular. Nessa simulação ele se perde. Quando ele fala, eu traí minha esposa, né?
42 vezes. Meu Deus. Coitada. Enfim, quando ele fala isso, ele não tá falando sobre ela. Ele tá falando sobre como eu quero que você me veja. Na cabeça dele, por ele simular como as pessoas teriam empatia por ele, Sim. eles, e alguma outra até tem, viu? Ah, Absurdamente, sempre tem, né? Quem cai no papinho, né? Aí ele imaginou que ele ia sair de lá e as pessoas iam estar, coitado, ele é um cara arrependido, ele é um cara que, nossa, tadinho. Não, mas ele mudou, ele se converteu. E não, né? A gente sabe, porque é editado. Né? E o próprio comportamento dele, né, já foi a prova de que não existiu arrependimento real, né, dos atos dele. Ele não estava falando da traição por causa da esposa dele. Sim. Ele estava falando isso porque ele estava simulando que criando as pessoas... um personagem. Criando um personagem para que as pessoas tivessem dó desse personagem. Né? Essa é a teoria que eu tenho dele. Isso me faz pensar como as pessoas, às vezes, nesses reality shows, que elas ficam ali com a câmera 24 horas, como elas acabam, às vezes, se perdendo, né, naquilo. Porque o cara, ele vai falar coisas ali que é o que realmente ele acha que não tem nada demais. Ele achou super normal ele falar aquilo. Mas aí, quando a pessoa tá diante de um julgamento, aí ela, opa, nossa, aí ela entende, né? Quantos participantes, né, já não tiveram comportamentos super controversos no programa e achando porque a pessoa está se comportando ali como um espelho do que ela se comporta muitas vezes na vida real, no dia a dia. E aí ela chega, quando ela lida com o julgamento, ela vê que as pessoas estão colocando ali um julgamento no sentido de avaliando o comportamento, analisando, enxergando o comportamento. Aí elas, opa, nossa, não, realmente, mas não foi bem assim. Aí entra com a justificativa. Mas muitas vezes nesses programas as pessoas acabam trazendo, né, aquilo que tá dentro dela, só que vem amplificado num ambiente de alta pressão, num ambiente em que a pessoa tá vivendo ali o isolamento, mas ela tá muitas vezes trazendo o que já está dentro dela, né? Ela tá replicando em um outro tipo de ambiente controlado e monitorado. Nossa, totalmente monitorado, porque tá todo mundo observando, né? Você iria pra um reality show, amor? Eu não sei, eu acho que hoje não. Talvez antigamente eu... A gente iria pro casamento às cegas, aí Sim. se a gente não se conhecesse, a gente ia se conhecer, a gente ia casar lá. Eu brinco que eu falo que se a gente fosse, né, pras cabines, na primeira conversa a gente ia fechar um com o outro, né, amor? Já. Na primeira conversa eu já não quero mais falar com mais ninguém, quero casar, tá decidido, já pode fazer o pedido. A gente tem certeza, né? O Matheus afirma que se irrita com a Ana Paula por ela se colocar como defensora das minorias, apesar de ser uma mulher privilegiada. Ele diz que acredita que ela jamais visitaria uma favela e completa afirmando que pretende levantar esses pontos no próximo Sincerão. O que é Sincerão? Eu já tô muito por fora. Sincerão é onde eles fazem as alfinetadas, né? O programa já cria. O programa cria. A situação, né? Ele colocou assim... Mas eu acho, assim, uma afirmação muito egoísta. Eu acho egoísta porque, assim... cada pessoa vive uma realidade. Quem é privilegiado, ele tem um ambiente onde ele vai crescer dentro do privilégio, né? Seja ali de privilégios não só do próprio privilégio em si, né? Que é o privilégio social, quanto em questão de financeiro, né? Questão de ser uma pessoa rica. Eu acho que colocar como se a pessoa que tenta ajudar um grupo de minoria, mas a pessoa não visita certos lugares, eu acho, assim, um certo egoísmo, porque essa pessoa, ela tá buscando criar uma ajuda dentro do ambiente que ela está inserida. Eu não vejo como um problema uma pessoa que está lá dentro do seu apartamento e está defendendo boas causas. Do tipo... Ele criticou como se fosse uma hipocrisia? Como se fosse uma hipocrisia. Mas é porque ele está se sentindo ameaçado por ela. Aliás, não só ele, como vários homens lá estão sentindo. Porque a Ana Paula Renault, ela fala, ela se posiciona... Me lembra muito você, aliás. Né? Eu tô louca pra ver essa Ana Paula se posicionando, porque ele falou que o jeito dela de se posicionar lembra eu. Muito. Eu não sei se eu fico feliz ou preocupada. Não, é bom, é bom. Não, ela é, como que eu posso dizer? Se a gente vê um recorte dela, sou hostil, entendeu? Você não é assim, você é mais ponderada. Mas eu acho que o senso de posicionamento justo dela, eu acho que faz muito sentido.
Uhum. né? Igual o seu senso de posicionamento, né? Sim. Eu acho que foi bem interessante. Então, os homens estão sentindo, assim, é Um uma... incômodo, um desconforto com o jeito Muito, dela. muito. Eu não posso falar dessa situação específica, porque eu tô sabendo agora, mas uma coisa é fato, né? Quando uma pessoa tá incomodada ou tá se sentindo ameaçada com outra, a primeira tentativa dela é buscar desqualificar essa pessoa. Que é o que tem acontecido, Isso tanto é com o muito Matheus comum. quanto com o Brígido. Brígido é o nome do legendário. Hum. O que sobe Ah, montanhas. tá. Ah, tá. Ok. Não, eles estão se sentindo ameaçados. Inclusive, o Brígido, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas se eu não me engano, eu vi quase agora, e ele falou que preferia estar disputando com o Pedro Uhum. do que com ela. Eu achei isso muito perigoso para quem tá sendo Nossa. olhado ali na casa, mas, né, Uhum. eu achei uma atitude perigosa. Caramba. Que assim, vamos pensar no senso moral, o que ele tá falando? Eu prefiro que uma mulher com posicionamento saia e eu faça uma competição com um cara que coloque outras mulheres em risco por assédio. Nossa. Foi essa a leitura que eu fiz. Uhum. Eu, como homem, jamais poderia preferir outro homem por me achar ameaçado por essa mulher. Não seria o meu caso, mas supondo que fosse. Uhum. Mas jamais eu colocaria uma comparação de um cara que assediou alguém, né? Sim. Que, aliás, sei lá, né? Eu, eu não desconfio, eu não duvido da possibilidade até dele agredir alguém, o Pedro, né? Dele ter agredido ou ameaçado, não sei. Uhum. Enfim, ele não me parecia ter empatia, né? É, Mas enfim. um déficit de empatia, isso a gente com certeza já viu, né? Isso ficou bem claro. Eu sempre tomo muito cuidado, né? Até como essa questão da responsabilidade de comunicar e ao mesmo tempo ser profissional da saúde mental com diagnosticar as pessoas, né? Mas quando a gente fala do que a gente tá vendo, de comportamentos, não é que a gente tá dando um diagnóstico para a pessoa, mas a gente tá apontando comportamentos problemáticos, apontando comportamentos sem empatia. E É, Pedro, o que a gente pode falar sobre ele é empatia faltou e muito ali, né? é, Não podemos diagnosticá-lo, né? Mas que faltou empatia, isso aí não tem dúvida. sim, sim. Mas aí o Matheus teve esse movimento, né? Eu achei egoísta ele trazer esse ponto de que uma pessoa que está numa outra classe social não pode fazer um raciocínio, né? Militar, talvez, né? Fazer militância por pessoas que não são da mesma classe. Eu não acho, eu Uhum. acho que todo mundo tem o direito de dar uma opinião. E se for uma opinião palpada, né? Baseada em um conceito em que a gente observa, não tem problema. Eu acho um ato egoísta. Uhum. Bom que ela se preocupa, né, em entender É, além da bolha dela, né? Olhar para outras realidades. Porque tem gente que nem isso, né? Tem gente que nem isso quer fazer. então, na verdade, esse é o comum, né? Uhum. As pessoas de Não classe querem nem social não saber. quer saber. Fecha os olhos, Não é enfim. que as pessoas são contra. Quer dizer, a gente sabe que tem gente que é contra, né? Mas não é que, né, que são todas contra. É que muitas pessoas de classe social alta, altíssima, né, de privilégios, só não se importam em entender como que é uma classe social baixa. Sim. Aí eu acho assim, um discurso muito fraco, muito fraco mesmo, de trazer assim, como se ela não tivesse esse direito. Na verdade, pensando aqui agora, eu acho que ele só quis diminuir ela como mulher. Uhum. Do tipo, ela não pode dar o discurso dela, porque ela é uma mulher privilegiada e tal. Eu acho que ele quis diminuir ela, é isso que eu tô percebendo. Uhum. Tipo assim, ela não pode dar uma opinião, não dar um parecer técnico, algo do tipo. Acho que no fim ele só se sente ameaçado mesmo, que é o que eu tô percebendo, né? Sim. Posso estar errado? Talvez, né? Mas é o que a gente observa aqui, né, amor? Enfim. Ah, e teve uma situação ainda do Matheus, né, do Big Brother, em que ele fala que ele usou a palavra patroa. Olha como isso casa com o discurso que ele trouxe mais recente, dela não poder expressar, né, e tal. Ele usou a palavra patroa, né, Se para referindo a Ana Paula? Ana Paula, porque ela tem amizade, ela fez uma amizade com a Milena, e ele fala como se ela fosse patroa, e ela até vai tirar satisfação com ele, né? Ela tira satisfação, Hum. ele fala que ele tá criando coisa da cabeça dele, que a maldade tá vindo dele, e Uhum. eu até acredito que sim, porque já há algum tempo ali na casa ela tem tido essa amizade, ela até colocou ali ficou como aliada mesmo, né?
da outra participante. Então, eu achei, assim, outro discurso. O que eu tô percebendo é que esse Matheus, ele expressa muito o que ele acha, mas ele não tem senso crítico sobre a realidade das coisas, sabe? Uhum. É isso que eu percebi. Fica muito nas convicções dele, né? Exato, exato. Bom, acho que é isso. Teve uma outra situação. Só que o que acontece? Uma mina, Ó, com a cabeça dela, um mundo totalmente à parte. Mina é virgem, mano. A mina não tem essa abertura de mundo. Tá ligado? Pra ela é difícil se relacionar com um cara duro que nem nós. vamos lá. O Matheus, ele tá conversando com outro participante e tem uma participante lá dentro que eu não sei como, tá? Porque eu não vi isso. Ela expôs que ela é virgem. Ela é jovem e tal. E aí o Matheus, ele coloca na conversa que ela não tem experiência de vida, do tipo de inteligência, de saber lidar com as coisas, porque ela é virgem. Então aí a gente já começa a perceber o porquê que o Matheus tem dificuldade, né? Porque assim, ele associou que virgindade está ligada a conhecimento. Nossa, mas que associação absurda. Talvez ele transe vendo uma enciclopédia de teorias de segundo grau, Nossa, gente. mas essa Eu afirmação... nunca nem vi a cara do Matheus, já peguei um ranço. Aqui ó, veja. Ranço. O Matheus, ele afirma, né, nesse vídeo, que ela não tem conhecimento porque é virgem e que Nossa. ele associa que o sexo está vinculado à Meu inteligência. Deus. Eu achei isso, assim, tem dois problemas graves. O primeiro, o machismo, né, que tem ali um machismo de tentar diminuir uma mulher por conta, assim... E vocês percebem, desculpa, mas percebe que o homem muitas vezes, não todo homem, mas alguns homens, muitas vezes encontram qualquer forma de diminuir a mulher. Se ela teve muitos parceiros, é porque é rodada. E se não teve, é virgem, não tem conhecimento. Não tem Pô, conhecimento tá de difícil vida. agradar o Matheus, hein? E aí, ele fala que por ela ser virgem, ela não tem experiência e conhecimento de vida e não sabe jogar e não sabe interagir Porque com as a pessoas. vida se resume a sexo. Porque talvez ele Pra ele. realmente deva fazer sexo lendo livros. Deve ser uma experiência incrível Eu transar com o Eu Matheus. acho que ele lê Lacan. Eu acho. Um Freud. Deve ser uma experiência incrível, né, ter o sexo ali com o Matheus e ele lendo um livro, uma enciclopédia, pesquisando no ChatGPT. Mas enfim, esses são os absurdos do Big Brother, foi esse que eu peguei. Tem uma pergunta que já faz um tempo que fizeram. Falem no podcast de vocês uma verdade difícil de aceitar. Sobre? Temos verdades difíceis de aceitar Uma e verdade tudo? Fiz recentemente verdades difíceis de aceitar na perfumaria. Vai lá no meu canal, @meumundinho perfumado, se você gosta de perfume. Realmente, né? Você fez esse vídeo lá. Fiz verdades incômodas na perfumaria. Inclusive, o último vídeo rolou polêmica nos comentários. Realmente Se você é rolou. fofoqueiro, vai lá ver. E aí, amor, que verdade difícil que você gostaria de falar? Sobre relacionamento, sobre... Eu acho que é uma pergunta muito aberta. Nossa, é muito amplo. Verdades difíceis. Eu acho que eu tenho uma verdade difícil de aceitar, que é o seguinte. Você tem o direito de sentir o que você sente, ok? Mas a frase, que eu acho muito boa, eu não aceito algo, ela não se aplica a tudo. É uma verdade difícil de aceitar. Por exemplo, você está casado ou casada. E aí o seu esposo, esposa, te trai, ou não trai, mas quer finalizar esse relacionamento. E aí você fala com muita potência. A gente ouve isso. Eu não aceito. Isso eu não vou aceitar, eu não aceito. Queridinho, queridinha, você não está em posição de aceitar, porque isso depende do outro. Essa é uma verdade muito difícil de aceitar e não é incomum da gente ver as pessoas falando e pensando e sentindo isso. Eu acho que essa é uma verdade muito difícil. Aceite. Seu parceiro ou sua parceira efetivamente quer finalizar um relacionamento, você não está em posição de aceitar ou não aceitar. Porque aquilo é um fato. Aliás, aceitar sim, né? Porque é a única coisa que te resta, tem que fazer.
Mas essa, eu acho, assim, uma das verdades bem difíceis de aceitar. Quem não aceita fica preso nisso. Não, eu não aceito que ele me traiu. Sim, ele te traiu. Se você sabe que ele te traiu, você não tá em posição de não aceitar. O que você pode ou não aceitar é o que você vai fazer a partir do momento que você teve consciência da traição. Aí você entra na Exato. posição de aceitar, mas o comportamento do outro não é uma coisa que você tem controle. Aí, uma outra verdade difícil de aceitar. Não importa o que você faça, que se a pessoa quiser te trair, ela vai te trair. Nossa, essa também. E não é sobre o quão linda você é, ou você acha que você não é o suficiente. Não é o quanto você é inteligente, não é sobre as suas qualidades, não é sobre o outro, se o outro é melhor ou pior do que você em algum ponto de vista que você tenha. Se o outro quer te trair, ele vai te trair, porque não é sobre o seu valor, é sobre o caráter e sobre os valores do outro. É muito importante que a gente entenda isso para a gente não colocar o nosso valor na mão do outro. Para a gente não colocar o que o outro faz com a gente como base do nosso valor. Muitas vezes na nossa vida, pessoas não vão nos valorizar. No trabalho, nas amizades, nos relacionamentos amorosos. E isso não significa que a gente que não vale o suficiente. Isso quer dizer sobre a falta de capacidade do outro de te valorizar, ou porque o outro não quis te valorizar, porque o outro não teve olhar para te valorizar. E não é sobre você, não é sobre o seu valor. E assim, isso é muito claro quando a gente percebe mulheres lindas. Gente, a Shakira foi traída. Para. Tiveram coragem de trair a Shakira. E aí você vai olhar pra, pô, me traiu, é sobre mim? Não, gente, traem até a Shakira. Até a Shakira é traída. Então, assim, a gente precisa parar de achar que a traição diz respeito a nós. E uma outra verdade incômoda. Não é sobre o que você fez ou sobre o que você deixou de fazer no relacionamento. Porque a partir do momento que as pessoas decidem estar juntas num casamento, num namoro, ninguém tá acorrentando ninguém, obrigando ninguém a nada. A partir do momento que um está insatisfeito, há várias opções ali. Conversar, terminar, separar. Então a traição, ela não entra como uma justificativa. Nunca aceite que o outro diga que ele te traiu porque você não deu atenção, porque ele te traiu porque você se comportou assim, assim, assado. Porque nunca a culpa vai ser sua. Até porque tem um processo de muitas escolhas até a pessoa te trair, tá? Assim, Exato. não é assim, as pessoas não estão ali... aí daqui Opa, a pouco... escorreguei aqui no beijo do outro. Não é assim. me teletransportei pro motel. Não é Não é assim, desse gente. jeito. Existe E sabe uma coisa que eu sempre fico... A gente sempre conversa aqui, né? Existe muito tempo pra pessoa pensar e refletir sobre aquilo. Uhum. Quando você decide ir para um motel com uma outra pessoa e trair o seu parceiro, você teve todo um processo, você teve chance de se arrepender a cada 1 minuto da tua decisão. Realmente. Né? Você entrou no carro, você... Opa, uma chance de se arrepender. Virou a chave, opa, outra chance de se arrepender. E a pessoa teve várias e várias chances e ela chegou e ela foi... Isso diz sobre quem? Quem traiu? Sobre a falta de empatia. É sobre quem traiu. Não existe eu fui traída porque eu não fui suficiente, porque eu não fui boa o suficiente. Todos nós temos erros nos relacionamentos. Ninguém é alecrim dourado. Eu sempre falo isso, mas existe uma grande diferença. Existem pessoas que têm responsabilidade afetiva e que reconhecem os seus erros, mas mantêm os seus valores. E pessoas que não têm responsabilidade afetiva, elas erram conscientes de que estão errando e repetem o erro e mantêm o erro. E são essas pessoas com as quais você não deve se relacionar, ou se você perceber que você está se relacionando, você deve fugir. Muito bom, amor, você falou tudo. É uma verdade difícil de aceitar e esse conceito por trás aí... Aí, tô vindo outras verdades na minha cabeça. Então fala, amor, porque essa pergunta tá aberta. Nossa, a pergunta rende muito. Outra verdade muito difícil de aceitar. Amor não sustenta relacionamento. Não mesmo. Quando a gente é adolescente, quando a gente tá naquela fase, primeiro namoradinho, se apaixonando, conhecendo, tendo experiências, a gente cria essa ilusão, aquela coisa que vem dos filmes, de que o amor, nossa, o amor consegue tudo. Porque a gente também é muito estimulado a pensar dessa forma, né? Como que é o roteiro dos filmes da Disney? Uhum. O amor é impossível, a Bela e a Fera. Então, lá a gente vê aquilo e a gente pensa, opa, o amor, ele é capaz de vencer muitas barreiras. E na terapia de casal, a gente aprende, quem tá fazendo terapia de casal pode falar que é muito trabalhado isso, que são muitos elementos que são responsáveis para um relacionamento funcionar.
muitos elementos importantes. O amor, ele não vai sustentar a relação. Até porque, se tem amor, mas não tem cuidado, se o amor, ele tá na forma do sentimento, mas ele não tá na forma do comportamento, a relação não vai se sustentar só com o sentimento. O amor, ele tem que ser um comportamento. E te digo mais, tem pessoas que não efetivamente amam, não efetivamente têm o sentimento, amor, mas elas se comportam amorosamente. Exatamente. Então, assim, o que é importante entender, né? Além, né, complementando o que a Simone falou, o amor, ele precisa, assim, de várias estruturas, e entre elas são os comportamentos, que eu diria que é o mais importante. Sim. Eu diria que é o mais importante. O sentimento, ele é muito variado, porque, assim, eu amo a Simone em várias camadas. Então, assim, uma camada é a camada da tranquilidade, outra camada é a camada da euforia, do que é engraçado, do que é cômico, do que é admiração, do que é vontade, do que é planejamento, do que é sonhos, né, do que são sonhos. E muitos desses não são nem desenvolvidos nem no primeiro ano de namoro. Sim. Eles são construídos com o tempo. Então, assim, Sim. essa falsa ilusão de só o amor sustentar um relacionamento é o que faz muitas pessoas continuarem em relações tóxicas. Sim, até porque os comportamentos ruins com o outro, eles vão minando a nossa admiração. E a admiração e o amor, eles estão linkados. Se eu paro de admirar aquela pessoa que eu não vou conseguir mais sentir amor por ela, eu não vou mais querer estar naquele relacionamento. Então, isso é um ponto importante da gente entender. Por isso que a terapia de casal, ela entra com essa função também de ajudar o casal a organizar o que precisa ser trabalhado além do sentimento, além da conexão física, além da conexão emocional, que é o que sustenta essa conexão. Porque se aquele relacionamento ele estiver cheio de comportamentos tóxicos, comportamentos nocivos, ele vai se deteriorar. O sentimento vai se deteriorar. E isso é uma outra verdade muito difícil. Não existe amor inabalável. Quando a gente fala de amor, o amor pelos filhos é inabalável. Também não é. Também não é, não. Amor pelos pais é inabalável. Também não é. Existem filhos que rompem com os pais. Existem pais que rompem com os filhos. Não é porque não sentem mais nada, mas é porque perceberam que não querem mais estar perto daquela pessoa. Independente de ser pai, mãe, filho, não existe amor inabalável. Talvez pelos gatos. Eu acho que pelos pets a gente pode falar aí de um amor inabalável. É abalável também. Se meter um arranhão ali na sua cara.